Olá, muito boa noite para você. Está no ar mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada nesse programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é jornalista aqui do Grupo Bandeirante de Comunicação, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h40 da manhã. O nosso convidado é o senador da República pelo Amazonas, pelo PSDB do Amazonas, Plínio Valério. O senador eleito recentemente, o mais bem ranqueado do Amazonas entre todos os parlamentares do Congresso. Muito boa noite para o senhor e, primeiramente, parabéns aí pela colocação. Boa noite, Neto. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos vocês. É a segunda vez que eu venho aqui e eu torço para que o nosso programa seja igual ao primeiro, que foi um programa muito bom, com uma repercussão muito boa. E, claro, quando você lê no noticiário que você está sendo destacado por um instituto especializado, é muito bom sim, porque quer dizer que a gente está trabalhando direito, está no caminho certo. E é muito bom porque nos chama a responsabilidade, é trabalhar cada vez mais. Mas a gente fica feliz, sim, com certeza, Neto. Então, vamos lá explicar para quem está em casa, senador, como é que funciona. O senhor, assim que assumiu os trabalhos como senador, já recebeu logo de início também um destaque nesse ranking e agora fechou o primeiro semestre de 2020 com essa colocação. Em que é baseado, quais são os índices que eles acompanham para colocar o senhor nessa colocação? Eu queria que o senhor desenhasse como é que ficou essa questão de pontuação. Na realidade, a gente nem acompanha os critérios, vai trabalhando. E agora eu li quais são os critérios. Presença, gastos, gastos, viagens, projetos que você apresenta de relevância, os teus votos, se são condizentes com o momento atual. Eles vão observando tudo que você possa imaginar. Ainda bem que a gente não sabe quais os critérios. Então, basicamente são esses. Se você é assíduo, se você gasta pouco, se você vota correto, com os anseios da população e da República, se você apresenta projetos condizentes e o teu comportamento. E é sempre bom, a gente está sempre entre os 15, sempre faz uma relação dessa, a gente está sempre entre os 15. Eu fico feliz porque é o Amazonas. Nós lá, você não diz assim, senador Plínio Valério fez isso, senador do Amazonas, é sempre assim que sai. Então, esse é o ranking, esses são os critérios. E é legal estar nesse bolo, sim, mostra que a gente vai crescendo a responsabilidade. Senador, por falar em critério, esse dinheiro, esses 30 milhões de reais que o senhor destinou aos municípios aqui do estado, qual foi o critério usado para essa divisão e quais municípios esses foram contemplados? Eduardo, o critério que eu uso, ofereceram 30, nós tivemos já emendas, 15 milhões individual no passado, mais 20 de bancada, foi tendo e jogando no estado. O critério que eu uso, eu tenho o quê? Colocar à disposição 30 milhões para o Covid agora, no ápice da pandemia. O que é que eu faço? Eu pego 30 milhões e vejo, se eu dividir por 62, vai dar tanto para cada um. Mas Manaus tem um peso um pouco maior, Manacapuru, Itacoatiara, Araquari um pouquinho maior e o resto é tudo igual. Então, como é que foi? 3 milhões para Manaus, alguns municípios de 1 milhão, pouquíssimos municípios de 600 e todos os outros 350 mil. Porque a gente já entende que 350 mil na pandemia para custeio é uma ajuda muito grande. Então, o meu critério qual é? É a população que precisa. Então, mas se tem um município com 80 mil habitantes e um de 3 mil, eu vou dar um pouquinho mais para 80 mil habitantes. E esse recurso já chegou para as prefeituras? Já começou a chegar, sim, Neto. E antes desse recurso de 30 milhões, outros recursos já estavam chegando. Eles tinham oferecido mais 15 milhões lá pelo começo e já vão chegando, sim. Como é que eu sei? Porque os prefeitos e as prefeitas publicam na sua rede social. E é engraçado para mim, cara, e é gratificante. Por exemplo, Pixuna, eu ajudei, não fui lá, é vizinho de Arunapé, mas eu não fui fazer campanha lá, mas fui votado alguma coisa, já mandei 3 emendas, aí apareceu a prefeita me agradecendo, aí eu descubro que é mulher e que é do PSDB, que eu nem sabia, porque eu ajudo sem querer saber. Se eu fosse ajudar pelo critério de que o prefeito me ajudou, eu não ajudava ninguém, porque eu não tive nenhum prefeito me ajudando, mas o meu critério não é esse não, o meu critério é a população. E isso é ter feito, eu vou deixar com vocês a relação. Absolutamente todos os municípios. Durante esse 1 ano e meio, eu já consegui, Eduardo, mandar 3 emendas para cada município durante esse 1 ano e meio. E eu fico feliz por isso. Minha obrigação, É obrigação, eu estou lá para essa coisa também. Eu tô lá. Isso aí pelo contrário, não alavanca a gente naquele ranking, não.
Mas eu tenho compromisso com a população. Meu orgulho, como eu disse, meu orgulho é muito menor do que a necessidade do povo. No ranking, um dos pontos altos é também a votação, a assinatura de projetos contra a corrupção. Contra a corrupção. Muito tema contra a corrupção. Agora, senador, como é que foi trabalhar nesse momento de pandemia, com sessões remotas, com discussões talvez mais amenas por conta da dificuldade, né, de comunicação? Como é que foi trabalhar esse período? Ainda está sendo, né? Foi bom porque a gente pôde trabalhar, ponto, ninguém ficou sem trabalhar, né? Julho não teve recesso, mas não é tão bom porque a tua participação ela fica limitada, muito limitada. A mesa do Senado, os líderes reúnem, eles cada um bota destaque, eles acabam colocando na pauta o que os líderes querem. Então, uma ditadura que eu chamo de ditadura de liderança. Tem que ter, porque tem que ter hierarquia, tudo, mas perto a gente reclama, perto a gente cutuca, perto a gente fala. E de longe não. Quando começa a sessão, você se inscreve para falar. Então, você não é líder, eu ainda não sou líder, claro que eu vou ser em 8 anos, né? Há um rodízio, a gente fica esperando a vez de falar. E às vezes, quando chega a tua hora de falar, o assunto está esgotado. E você não tem réplica, você não tem tréplica, o que o líder acaba tendo. Então, é bom porque trabalhamos e é ruim porque não é como a gente queria. Mas tudo bem, entre mortes e feridas, a gente acaba salvando todos. Meu projeto que taxa grandes fortunas, por exemplo, estava na boca, começou a pandemia, ele tinha que entrar e não entrou. Então, eu vivo reclamando que não entrou. Não entrou um projeto meu que dobra a pena de peculato para quem desviar dinheiro da saúde. Esse não entrou um simples, cara, que é proibir que os bancos limitem o teu saque. Né? O que acontece na pandemia? Tu tem uma conta de R$800, água, luz e tal, tu vai pagar, o teu limite de saque é R$500. Aí te obriga a sair, a ir para a rua. Então, não foi colocado em pauta. Então, a gente tem muitas queixas nesse sentido. Né? Mas votamos o marco regulatório, né, do saneamento. Nós votamos, desses 10 projetos que existem, leis, um foi do Executivo e 9 fomos nós, no Congresso, fizemos. Muito dinheiro liberado, muitas vantagens para as empresas, isso me preocupou, porque com a burocracia, com o mau costume que a gente tem, esse dinheiro que é liberado aqui pelo BNDES para as empresas, para ela não demitir, para elas oxigenarem, acaba não chegando na ponta. Então, eu estou muita preocupação, mas nós fizemos o nosso papel aqui é de fiscalizar também, mas não é de punir. O Congresso tem agido muito corretamente nessa pandemia. Agora a gente quer que volte logo, porque do jeito que está é muito cômodo para quem se acha dono do negócio. E, senador, sobre justamente se achar dono, vamos partir desse pressuposto, o Amazonas sendo alvo de investigação, o governo do estado sendo alvo de investigação em CPI da saúde, em desvio de dinheiro público, fragiliza a imagem do Amazonas no Senado Federal, no âmbito nacional, como um estado, como uma nação? Como é que está a situação, os ânimos hoje lá em relação ao Amazonas? Em loco eu não te digo, porque a gente está longe, mas não tem essa repercussão em relação ao Senado. O Senado é o seguinte, o Senado é todo mundo igual. O Senado, a gente costuma até brincar, o senador ele não tem CPF, ele tem CNPJ, então ele é uma instituição. Então há o respeito mútuo, as manifestações que tem são de solidariedade, né, de lamento. E conforme o teu comportamento, a forma como a gente se comporta, como a gente se posta, não influencia em nada. Está tendo um problema no teu estado? Não, está tendo problema com o governador, então você está sempre longe dessa coisa, isso não influencia no que eu vou tentar aprovar, não influencia no meu argumento, a gente não se deixa contaminar por isso. Agora, a gente lamenta. Você está na pandemia, no auge, com covas coletivas, aquelas coisas todas, é ruim. Aí, quando você está saindo, Manaus é a primeira a sair, aí lá vem o escândalo de corrupção. Você lamenta, mas isso não contamina a nossa missão, nem diminui a gente, não se apequena. O comportamento da gente não permite a gente se apequenar diante do que precisa ser feito. A partir de agora, saindo dessa questão das sessões remotas, a gente consegue tocar para frente um assunto que talvez ficou congelado por conta da pandemia, que é a reforma tributária, senador? Eu vi, acho que eu vi alguma coisa do Rodrigo Maia dizendo que ia tocar a reforma tributária da Câmara. E eu reagi no Twitter, reagi nas minhas coisas, dizendo que é mais uma coisa que ele acha que vai tocar a reforma dele lá, porque tem uma na Câmara e tem uma no Senado e nenhuma do governo. A gente tem que agilizar a nossa do Senado. A nossa do Senado,
dá para a gente levar em relação à Zona Franca. A da Câmara é terrível, né? Mas depois eu vi o Rodrigo recuar, então eu volto àquela minha, eu estou cobrando para que seja agora, porque eu acho a reforma tributária a mãe de todas as reformas, é nela que a gente vai poder colocar, dentre outras coisas, aliviar, né, a carga tributária excessiva em cima de consumo. O pobre hoje gasta metade do seu salário, oficialmente é 30, 40, com comida, com alimento. Então incide muito imposto sobre o consumo, sobre o alimento principalmente. A gente vai poder mexer nisso. Cobro para que tenhamos, mas não acredito que esse ano se toque mais a reforma. Não vejo clima para a reforma. É muito complicada, é muito complicada. Você aprovar uma é complicado, imagina duas, né? O Senado tem uma, a Câmara tem outra. Mas eu digo, eu vou focar, a gente vai focar, eu já tenho um relatório de que nenhuma é boa para a Zona Franca, mexe no IPI, porque não é mexer no nosso IPI, não é mexer na Zona Franca, é dar as mesmas vantagens para os outros estados. Então, nós estamos sempre ali. Como é que a gente pode deixar de ter a nossa vantagem? Ou não deixar de ter essa vantagem. Exatamente. Que temos? Quando você iguala a isenção do IPI, né? A taxa aqui é X, lá é bem mais alta, aí quando ele diminui a dele, que equipara com a nossa, acabou com a gente. Então, a Zona Franca, essa é outra questão, a gente tratou isso aqui da vez passada, muito frágil, a gente tem que realmente, urgentemente, criar matrizes, oxigenar a Zona Franca com novas matrizes, com nossos recursos naturais. Então, eu acho que a reforma tributária, é o meu palpite, que não será este ano. Agora, eu vivo cobrando para que seja. E eu vou me concentrar em Zona Franca e na carga tributária que incide sobre os alimentos, que é muito grande. A gente vai fazer uma pausa aqui no entrevista coletiva. No próximo bloco, a gente retorna. Queria até explicar melhor essa questão de ter, né, duas PECs tramitando simultâneas aí com relação à tributação aqui no Brasil. A gente conversa mais sobre isso, então, no próximo bloco aqui do Entrevista Coletiva. 2 minutos a gente está de volta. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Nós falávamos aqui sobre a situação da reforma tributária, se vem ou não neste ano de 2020. O senador disse que acredita que não, né? Mas o importante, senador, é manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Inclusive, por falar em Zona Franca, a bancada teve recente com um novo superintendente. Sim, dá para o senhor dar as primeiras impressões que o senhor teve com relação ao general Pouzin? Na realidade, Neto, a videoconferência eu participei, mas pedi licença depois. A minha mulher tinha exames no consultório marcado e eu gosto de acompanhar. Mas ele nos passa uma boa impressão. Primeiro, diferencia do outro porque ele já tratou de se aproximar da bancada. Isso é um avanço. Porque você não pode ter um superintendente que teme ignorar a bancada que representa o teu estado no Congresso Nacional. Porque as coisas acontecem em Brasília. Isso aí, as coisas acontecem, tudo que passa em política, tudo que passa em decisões, acontece em Brasília. Ele passou uma impressão na medida que se dispõe a se aproximar da bancada e ouvir a bancada, ouvir conselho e ouvir sugestões. Então, isso é um avanço, Mas eu disse lá no começo que trocar um coronel por um general não alterava nada. A gente está disposto a ajudar, né? E esse combate da Zona Franca, ele é permanente, mas não pode ser único. Então, ele mostrou das ideias que ele tem, da boa vontade que ele tem, da compreensão, do entendimento que ele tem, o que é ser superintendente da SUFRAMA. Né? Porque há quem pense que ser superintendente da SUFRAMA é ser dirigente da ONU, né? E não é. Não é. A SUFRAMA hoje está esvaziada, a gente tem que reforçar a SUFRAMA, a gente tem que fortalecer a SUFRAMA, porque a SUFRAMA é extremamente importante para todos nós. E ela vem em decadência nesses últimos anos. Ele passou uma boa impressão. Ele chega com um discurso de diversificar os modelos e é um discurso que o senhor também prega há muito tempo. Que a gente fala em nova matriz. A gente tem que diversificar, porque se a gente ficar, tá certo, a informática, eu fui o relator da lei de informática, a gente colocou tudo que queria que fosse bom para a Zona Franca, continua o polo eletroeletrônico, continua numa boa, mas a gente tem um problema, né, do polo aí desconcentrado, a gente tem problema do polo de duas rodas. Então, se a gente ficar sempre dependendo disso, e vai ficar sempre, porque aí a reforma tributária, se a reforma se unificar todos os impostos para todo mundo, ferrou com a gente.
né? Enquanto o Brasil não entender que nós somos diferentes na Constituição, o tratamento diferenciado, a gente vai ter problema. Então, a pessoa fala em turismo. O turismo não salva ninguém, mas o turismo é um fator que pode vir. O que eu defendo muito, Eduardo, o que eu defendo muito, Neto, é a produção de alimentos. O mundo não pode abrir mão de comer. O mundo não vai abrir mão nunca de beber. Então, a gente tem isso aí. A gente tem água, tem sol, tem floresta. Então, nós temos, a gente conversou com o presidente, acho que é presidente, né, diretor-presidente da CBA, depois eu conversei com ele, ele ligou, a gente conversou muito, é um cara super interessado, a gente tem que dar identidade, né, oficial ao CBA. Enquanto o CBA não tiver identidade, não puder realmente produzir, não existir, fica difícil, é um elefante verde para a gente. Então, eu acho que essa diversificação que passa produção de alimentos, fármacos, né, que passa essências de perfume, que passa por essência para remédio, a gente tem que usufruir dos nossos recursos naturais que a gente tem e não dispõe. Agora, a gente tem um problema que são as amarras ambientais, o que eu chamo de cadeados ambientais. Construção, para construir as estradas sempre vem É um problema sério. uma Agora, ONG... E que diz, mas eu estou lendo, Eduardo, sobre isso, por causa do CBI que eu pedi, cara, é revoltante. Eu só leio 50 páginas por dia, porque a gente fica revoltado quando você pega o fio da meada. Tem um livro chamado Máfia Verde, né? E quando você começa a ver que começou lá nos anos 60, com o Duque, com o Príncipe, com o filho da rainha, com Rockefeller, com os Ford, você vê que é tudo manipulado. Então, todos esses grandes temas colocados no mundo, aborto, né, gênero, preservação, tudo foi colocado por eles. Então, eles financiam as grandes ONGs, que, por sua vez, criam e financiam as médias, que financiam as pequenas. É como se fosse um exército. Aquelas ONGs que aparecem aqui para nós, questionando, elas só são aqueles soldados da linha de frente. Então, realmente, eles têm mandado. Quando eles não conseguem, na pressão, e sempre conseguem, porque eles vão direto ao Banco Mundial. Então, estão financiando uma obra no Brasil. O Japão, aí pressiona o Japão, pressiona o Banco Mundial. Enquanto a gente não tiver peito para usufruir, e quando eles não conseguem isso, eles trabalham na vaidade. Eles levam um professor, um apresentador de TV para dar uma palestra sobre o ambiente, dar uma comenda, então já é um defensor deles, né? Eles estão muito infiltrados nisso. A BR-319, por exemplo, cara, eu já desafiei, eu falei da tribuna, se a BR-319 reasfaltar e derrubar uma única árvore no caminho, não faz do lado, eu renuncio ao meu mandato. Então, eles não compreendem que a BR não vai desmatar mais nada, eles acham que vai desmatar. Conversei com um jornalista da Noruega, o freelance, mas ele já publicou. Mais um impedimento agora no edital de obras, de pavimentação. Eu conversei com o ministro. Essa questão da Procuradoria Federal, que derrubou, né, que fez um absurdo, né? A Procuradoria conseguiu o meião, 250 quilômetros a 600 e pouco, que é o meião, que é o problema, é o que chama meião, que alaga, que vai reasfaltar isso aqui. Aí eles simplesmente conseguiram que o meião não começa mais no 250, o meião começa no 170. Ou seja, eles ampliaram para proibir a gente de mexer nisso. Aí o ministro me disse, olha, senador, fique tranquilo, obrigado pelo você estar lutando com a gente, fique tranquilo, o edital, a decisão nos deixa uma brecha. Eles falam em aumento de carga, e nós não vamos aumentar a carga, nós vamos licitar, e licitou. Então a gente está dando a maior força para o Tarcísio, para o ministro Tarcísio, a maior força junto dele, licitar e fazer, mas não é o famoso meião, entendeu? Eles querem agora até interferir no que não é mais o meião. Isso aí são forças... O trecho de 400 quilômetros cresceu, então, na visão de quem defende. Na visão deles, cresceu o quê? 250 para 170 e 80 quilômetros, que é muita coisa. Então, a gente está à mercê desse pessoal, cara. A gente está sempre... Então, eles se assustam quando me ouvem falar, porque eu sou senador, então eu sou senador do PSDB que está falando. Eles ouvem que eu digo isso, eles são muito hipócritas e injustos com a gente. Então, eu já dei entrevista para o Jornal da França e Noruega, eu digo sempre, eu quero falar com você, europeu, vocês estão sendo usados, estão sendo injustos conosco, vocês não estão nos dando o direito de progredir, porra. A gente não tem direito de desenvolver. Então, eles querem o que eu chamo, quando eles falam desenvolvimento, eles querem sustentável, eles querem uma pobreza sustentável. Se você pegar o dado do Unicef de 2018, acho que é o que tem mais, diz lá, no Amazonas, morreram 1.226 crianças antes de completar um ano. É muita coisa, cara. Crianças antes de completar um ano. Isso no Amazonas, tu não sabe, eu também não sei. E a Noruega é um dos grandes fomentadores do Fundo Amazônia. Do Fundo Amazônia, mas um dos aproveitadores também. Ela tem uma fábrica de alumínio no Pará,
que teve uma isenção fiscal de 7,5 bilhões. E nos dá 3 bilhões e acha que está fazendo. Então, enquanto Noruega e Alemanha der o dinheiro, esse dinheiro só serve para preservar a floresta, para a produção de carbono, não adianta. Eu tive uma reunião com o BNDES, com os gestores do Fundo Amazônia, 1h30, né? Educados, mais técnicos, pedi a eles, ajuda a gente, pega esse dinheiro do Fundo Amazônia que está retido, o Bolsonaro brigou, e façam, vou dar uma sugestão, um hospital de campanha em São Gabriel da Cachoeira. Vocês vão ajudar a que índios não morram. Todo mundo é preocupado com índio. Vamos fazer em São Gabriel antes que morra índio lá. Não fizeram, índio morre. Mas porque a filosofia do programa não é isso? Então, a filosofia do programa não é salvar vidas. Entendeu? Então, é salvar a floresta, mas não quem vive nela. Não quem vive nela. Então, enquanto eles não entenderem, e eles não fazem questão disso, que o homem faz parte do bioma, que o homem não digo nem mais, vamos igualar, é tão importante quanto a floresta, está ferrado. Tem para manter a floresta em pé, mas não tem para manter o homem vivo. E homem e floresta é umbilical. Se o homem não tiver dignidade, não tiver como viver, ele não vai preservar a floresta. Ninguém. Como é que o caboclo vive na beira do rio? Eu sou de beira de rio. Como é que o caboclo vive? Ele não tem dinheiro para nada, cara. Ele não tem dinheiro. Então, como é que ele vai comprar o óleo? Como é que ele vai comprar o açúcar? Como é que ele vai comprar o sal se ele não tem dinheiro, se ele não tem renda? Aí ele planta a melancia, planta o girimum, faz um cheiro verde, tem que gastar gasolina para chegar na sede, chega na sede, pega o atravessador e ele volta com aquela comprinha dele, não tem como. E a gente volta no início da conversa lá, pega os R$600 do auxílio, né? Esses R$600 poderia render muito mais se não tivesse tanto imposto também no nosso consumo. Também, pois é, exatamente. É isso que eu digo, porque se você tirar imposto do consumo, se você conseguir de alguma forma tirar imposto do consumo, você vai botar mais dinheiro no bolso do trabalhador, que vai comer melhor, e aquela sobrinha, ele vai comprar um sapato, uma roupa nova. Então, eu acho que a alimentação é primordial. Eu vou concentrar toda a minha energia na redução da carga tributária sobre alimentos. Eles são muito injustos conosco. Essa história de preservar a floresta é uma justiça muito grande com a gente. Senador, o senhor é do PSDB, do partido do prefeito de Manaus. A gente tem eleições municipais esse ano. E o senhor falou ainda há pouco também que mandou uma emenda para uma prefeita do PSDB do interior, que o senhor não sabia. Né? Como é que está o seu envolvimento com essa questão das eleições municipais aqui na capital e no interior do estado? Pois é, aquela de que eu não sabia que era prefeito do PSDB é porque eu não tenho ligações realmente, sou de interior e é impressionante. Né? Às vezes que eu perdi para deputado federal, eu fui sempre super bem votado em Manaus, mas nada no interior, e não conseguia. E tanto é que eu tive, dos 835 mil votos que eu tive, que me emprestaram, que me deram, que me honraram, eu tive 630 mil em Manaus. Então eu ganhei eleição em Manaus. Mas no interior foi o upgrade. E eu não tenho essas informações de PSDB. Conversei com o Arthur lá no começo, quando ele perguntou se eu tinha interesse em ser prefeito, eu disse que absolutamente não. Porque eu fui eleito senador, não posso interromper meu mandato, eu não sou alpinista político. E ele não tinha nomes. Eu ouço, o Arthur está agora em São Paulo, né? Eu desejo a ele que volte logo, volte saudável. Não tinha candidato. Eu ouço, eu leio que pode ser a Conceição Sampaio, outra hora eu leio que ele pensa no Alfredo, que ele pensa... Então, por tudo são boatos. O que eu quero dizer é que eu não estou participando desses acordos, e essa costura não passa por mim, e eu não quero que passe por mim. Né? Eu não vou, a hipótese de ser candidato a prefeito não existe, e de eu me meter nessa eleição para pegar uma pessoa, para pedir voto, vai ser muito difícil, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. E a gente não pode simplesmente achar que, né, o Neto é o meu candidato, eu voto no Neto, eu não pretendo fazer isso, a não ser que o Manaus corra perigo de ser eleito uma pessoa que a gente sabe reconhecidamente que não serve para Manaus. Aí pode ser. Eu não sou metido quanto a isso, não. Eu não sou prepotente, não é nada disso. É simplesmente honrando os votos que me deram. 835 mil votos não foram para eu dizer quem é candidato a prefeito. Foi para eu trabalhar em Brasília, é o que eu venho fazendo. Senador Plínio Valério, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Nós chegamos ao fim de mais um programa. Agradecer Eduardo Galvão também pela presença e participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer também você de casa que nos acompanha semanalmente aqui todo domingo na tela da Band.
Senador, muito obrigado mais uma vez. Queria que o senhor se despedisse, então, em meros 30 segundos. Tranquilo, Neto. Eduardo, obrigado. Agradecer a Band, sou sempre bem-vindo, estou à disposição. É sempre isso, é reafirmar, olhar para você, amazonense, dizer que eu vou honrar. Vocês não vão passar vergonha comigo de forma alguma. E eu vou continuar trabalhando. Eu ainda não fiz nem um pouquinho daquilo que eu devo a vocês. Eu sou devedor do Amazonas. Estou pagando a minha dívida. Paz de Cristo a todos. Tá certo. Grande abraço para você que nos acompanha. Até o próximo domingo aqui no Entrevista Coletiva.